Olá, obrigado mais uma vez por sua companhia. Desde já eu quero te pedir para deixar aqui o seu like, a sua curtida. Se possível, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nós nos sentimos muito prestigiados com isso. Muito obrigado. Vamos lá? Nós vamos falar hoje sobre um dos personagens mais enigmáticos e representativos de todo o Novo Testamento e da igreja primitiva. Nós vamos falar sobre o apóstolo Pedro. Bom, o apóstolo Pedro é um personagem bíblico da mais alta importância. Ele tem relação com vários dos principais episódios que nós lemos nos evangelhos de Jesus, e ele tem relação com a igreja primitiva, a igreja que nós lemos no evangelho de Atos, a igreja que nós vemos no primeiro século. Ele está ligado diretamente à tradição cristã que nós seguimos até hoje. Ele está ligado a toda uma referência que nós temos de como ser igreja, de como que é aprender a ser cristão. Pedro, ele começa a sua trajetória com Jesus bem no início do ministério de Jesus. O irmão dele, o André, era discípulo de João. E João Batista falou com André uma frase fantástica no Evangelho de João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nisso, o André vai até Jesus, deixa de ser discípulo de João Batista, se torna discípulo de Jesus e vai até Pedro e fala com Pedro: achamos o Messias. E a partir desse momento ele é apresentado a Jesus. Jesus o chama de Pedro. Jesus fala com ele: você é Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas. Você é chamado de Cefas, rocha, Pedro, Petrus. Aliás, Petrus não. Estou em dúvida. Cefas. Talvez por causa da personalidade de Pedro. Uma personalidade mais dura, mais rústica. Pedro, que era pescador de profissão, dentre os primeiros detalhes que nós lemos sobre ele, nós sabemos que ele era casado, que ele tinha sogra. A sogra dele é citada, é um dos locais onde acontece um dos milagres de Jesus. Pedro, que é essa pessoa, caminha então com Jesus durante todo o seu ministério, participa das mais variadas coisas, dos mais variados sinais, experimenta uma série de ensinamentos, de conceitos, puxões de orelha, doutrina, vê coisas que outras pessoas não viram, experimenta coisas que outras pessoas não experimentaram. No final do ministério de Jesus, na quinta-feira, mais ou menos, da última semana de Jesus, antes da crucificação, poucas horas antes de Jesus ser traído, aquela cena emblemática do Judas traindo Jesus, poucas horas antes disso, Jesus vai até Pedro e fala com Pedro uma frase que é muito interessante. Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha essa frase. Depois de 3 anos de caminhada com Jesus, depois de tudo que ele já tinha experimentado, o Senhor Jesus fala com ele: quando você se converter. É impressionante isso. Pensar que uma pessoa pôde caminhar com Jesus, andar com Jesus, estar com Jesus por 3 anos e não ter se convertido. O mais curioso dessa história é que essa visão de Jesus não era compartilhada por Pedro. Lá em Lucas, no capítulo 22, nós vemos esse diálogo com Jesus e o apóstolo Pedro fala com Jesus o seguinte: eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer contigo. Pedro tinha certeza que ele estava 100% com Jesus e nada poderia abalar a fé dele, abalar a sua estrutura. Mas Jesus advertiu a Pedro que ele seria peneirado como trigo. E ele seria peneirado por Satanás. Aqui nós temos uma percepção interessante, que é a percepção de Pedro e a percepção de Jesus. Não sei se você já passou pela experiência de ter uma percepção errada sobre si. Normalmente, quando nós temos uma percepção errada sobre nós mesmos, nós acabamos incorrendo em algum tipo de erro. É o que aconteceu com Pedro. Pedro, posteriormente a isso, ele nega Jesus. E ao negar a Jesus, ele tem a sua experiência de arrependimento que faz com que a sua vida seja
mudada de uma forma que ele não imaginou que fosse. E eu gostaria de perguntar para você, você já teve uma experiência de arrependimento? Você sabe como é isso? Essa ideia de que você tinha uma noção de vida e ao se deparar com Deus, você muda de caminhar, muda de pensar, muda de mente. Isso é o arrependimento, quando nós tomamos consciência de que a nossa relação com Deus é uma relação que nos faz devedores, que nós, assim como Pedro, pecamos. Isso deve provocar em nós arrependimento. É o que provocou em Pedro. Pedro, ele passou por uma experiência muito difícil, que é essa experiência que Jesus falou que ele seria peneirado. Quem é do interior de Minas ou é uma região ali de agricultura, talvez você já deve ter a experiência de plantar feijão. É algo semelhante. O feijão, o trigo, ele precisa ser separado da palha. No caso do feijão, que é a pouca experiência que eu tenho, você precisa bater o feijão para que ele se separe da palha, depois você coloca aquilo numa peneira, joga aquilo para cima de forma que o vento leve a palha e o feijão fique na peneira, o grão fique na peneira. O trigo, semelhante a isso, precisa ser separado da palha. Você pega a peneira, joga tudo aquilo para cima de forma que o vento leve a palha e fique só o grão. Essa experiência difícil que Pedro passou, uma experiência que trouxe a Pedro dor, trouxe a Pedro uma sensação que não foi agradável, fez com que Pedro se tornasse o líder que ele se tornou na igreja. E eu gostaria que você, que talvez estivesse experimentando uma experiência que talvez você se sinta como o grão sendo fustigado por varas, o grão apanhando, sendo jogado para cima, se sinta privilegiado de saber que esse processo vai redundar em uma limpeza, vai redundar, vai completar, vai servir para retirar aquilo que não serve, a palha, aquilo que é inútil. O propósito do grão não é a palha, é o sabor, o propósito do alimento é a nutrição. A palha não tem propósito. Você foi feito para ser muito mais do que palha. Você tem um propósito especial nas mãos de Deus. Para esse propósito ser alcançado, se coloque na mão de Deus. Pode ser que é essa experiência dolorosa que te levará a completar esse processo de arrependimento. Ou talvez você tenha passado por isso e hoje pode glorificar e louvar o Senhor. E se no futuro você passar por uma experiência dificultosa como a de Pedro, lembre-se de uma palavra de Jesus a Pedro: eu roguei ao Senhor por ti. Isso é fantástico. Olha que interessante, eu roguei ao Senhor por ti. No momento de maior dificuldade de Pedro, no momento onde aparentemente Jesus não estava presente e ele havia traído Jesus, Jesus não o havia abandonado, pelo contrário, Jesus estava a interceder por Pedro. O Senhor Jesus não nos abandona, o Senhor Jesus está conosco e Ele tem um futuro bom para todos nós. Amém? Fique com Deus, espero que você tenha gostado e que você tenha uma vida abençoada nas mãos do Senhor. Até a próxima.